Alô, pessoal, estamos chegando ao encerramento, a última palestra dessa nossa semana do audiovisual. E hoje, dentro de uma perspectiva de explorar o áudio, a gente trouxe aqui 3 colegas queridos, professores do Departamento de Comunicação, pessoas que têm uma vasta experiência no mercado, fora o próprio objeto de trabalho que a gente vai explorar aqui, mas que também tem experiência nesse trabalho com áudio. Isso fazendo profissionalmente, juntamente com outras tantas experimentações nas mídias como um todo. Então, é até engraçado fazer essa apresentação desses colegas com quem vocês sempre convivem aqui, mas vamos lá. Tá? A noblesse oblige. Então, por ordem alfabética, deixei claro aqui para os colegas, professor Alexandre Caralta, que além de múltiplas atividades, ele apresentou o programa O Negócio é Esporte, na Rádio Bradesco FM, tá? Isso no rádio tradicional, e também entre os muitos roteiros e muitos podcasts em que ele atuou, ele fez um especial muito adequado aos nossos tempos, que foi o podcast da agência Lupa, de checagem. O Creso Soares Júnior, vocês todos conhecem também, fica até meio redundante isso, mas ele vai falar um pouquinho da experiência dele na produção de podcast não ficção. No caso, ele faz o da editora Rocco, entrevista autores, escritores, uma experiência muito rica também. E Júlio Lubianco, ele tem uma experiência muito grande também, tanto na roteirização, na proposta, na concepção desses podcasts, e também na finalização. Ele põe muito a mão na massa nesse sentido e vai ser muito interessante a apresentação dele aqui. Então, boa tarde, colegas, que bom tê-los aqui, né? Eu estou numa fase mais Michel Temer, então fica com tê-los. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Bom, vocês estão vendo que eles, nesse papel, eles ficam muito tímidos. Então, vamos começar com o professor Caralta. Eu queria que você abrisse Por ordem de idade que você abriu? Alfabética. Tá? Foi alfabética? Foi. Tá bom, beleza. Então, eu queria que o professor Caralta falasse um pouquinho da trajetória dele à frente desse mundo do áudio. Bom, antes de mais nada, boa tarde aí também. É sempre um prazer a gente estar num grupo tão bacana aqui, né? Pessoas com quem a gente já trabalhou ou trabalha já há algum tempo. E estou falando aqui, a gente está falando aqui para a galera, né, que tá começando, né, a trajetória, que vai começar a trajetória profissional. E uma das felicidades é quando a gente consegue conciliar, né, os nossos interesses profissionais, as nossas gratificações profissionais com convívio, né? Muito bacana. Eu falo isso de coração porque é verdade mesmo. Tanto o Mauro, quanto o Creso, Cristina, Letícia, Rafael, Júlio, enfim, são pessoas muito, muito queridas, então, pô, prazer estar aqui e poder bater uma bolinha um pouquinho sobre esse tema, que é um tema aí muito, muito falado, muito na moda, é uma bola quicando, que é o podcast, nada mais é do que, né, uma outra forma da gente fazer o rádio. Eu, embora tenha construído a maior parte da minha carreira ligada à mídia, como eu costumo dizer, de origem impressa, já que nenhum grande jornal mais é impresso, ou prioritariamente impresso, todo grande jornal no mundo lá se vão 10 anos prioritariamente digital, ou seja, ele planeja, produz e distribui prioritariamente para o digital, mas eu como está dizendo, fiz grande parte da minha carreira, né, no impresso. Eu trabalhei no Globo, trabalhei em várias editorias, esporte, cultura, cidade, só não trabalhei em internacional. E depois fui para o Jornal do Brasil, fui editor executivo do Jornal do Brasil, enfim. E aí tive algumas incursões no rádio, né, enfim. A primeira delas, assim, de maneira mais efetiva, quer dizer, eu estagiei na Tupi, cobrindo futebol e tal. Depois, já na carreira, eu participei de uma forma muito, muito breve daquele programa chamado Rock Bola, que depois deu uma série de rebentos aí e tal, e era gostosíssimo de fazer, né? Aquele programa tinha levado, um programa um marco histórico, ele levou a resenha, né, do bar, da praça, para uma rádio que não era uma rádio de esportes, uma rádio
de música, né? A Rádio Cidade, que também teve ali algumas mudanças ao longo da sua trajetória, mas é uma rádio de música que dialogava ali, por exemplo, com a música jovem, com rock, não tanto quanto a Fluminense, que era mais de nicho. E aí eles resolveram, não me lembro muito bem por que resolveram formatar, elaborar assim, esse programa, tinha ali as inserções musicais, e cada um participante representava um torcedor de um clube. E eu substituí o Tony Platão, porque a agenda dele de música, né, fazia com que ele não pudesse participar sempre. Eu cheguei a substituí-lo umas 4 vezes. Depois eu vi que era incompatível, porque eu, naquela altura eu era editor de um suplemento de carros e trabalhava no esporte também. Então era incompatível, né, porque ali era só falar abobrinha, enfim, era um zoando o outro. Enfim, a sociabilidade, como diz o Edson Gastaldo, né, a sociabilidade jocosa do futebol sendo transportada ali para o rádio. Mas era delicioso, assim, de fazer, mas depois eu expliquei que não dava para conciliar, né, desse sentido mais ético profissional, não de tempo até naquela época dava. E então, mas foi de qualquer forma uma experiência bacana, porque o programa foi um marco, né, como a gente sabe aí. E depois, mais recentemente, como o Mauro disse, eu fiz um negócio a esporte, né, que não chegou a ganhar um formato de podcast, mas, enfim, transitava também nesse mesmo território, né, do áudio sob demanda. Então, era um programa que a gente entregava pronto para a Bradesco Esportes FM, eu fazia o roteiro, apresentava, foi o primeiro talk show de marketing esportivo, então a gente conversava muito com executivos de organizações do esporte, mas principalmente no esporte, ou seja, gestores, diretores, diretoras de grandes empresas que patrocinavam o esporte. Né? Eu lembro que a gente fez uma grande série na Olimpíada do Rio, de 2016, conversamos com praticamente executivos de todas as marcas que patrocinavam, todas as empresas que patrocinavam a Olimpíada. Foi muito legal, muito gratificante. O enriquecedor, assim, né? Era legal, assim, eram sempre, em geral, papos muito ótimos. Eu fazia o roteiro. Quem formatou esse programa foi o Sérgio Carvalho, também um querido colega, e ele formatou dessa maneira, quer dizer, o fio condutor era o papo, né? Mas ali a gente também tinha 2 giros de notícia, tinha um quadro muito interessante, pelo menos na minha opinião, que lembrava que fazia assim, era a memória da publicidade esportiva, né? Tinha sempre uma peça da publicidade esportiva, e aí a gente contextualizava e eventualmente botava alguém para comentar. Inclusive, alguns professores da PUC, da publicidade, comentavam tudo muito curtinho, então tinha essa plástica, essa dinâmica. O interessante, o Mauro tinha pedido falar um pouquinho de modelo, né, de financiamento, tal, de patrocínio. O interessante é que na formatação desse produto, esses quadros foram pensados para potencialmente serem patrocinados à parte. Então, por exemplo, uma marca que se interessasse, né, por iluminar, né, mesmo como uma contribuição social, iluminar a memória da publicidade ou da publicidade esportiva, poderia só ali patrocinar aquele quadro. Mas era um programa muito de nicho, né? Quer dizer, a Bradesco Sports, que foi um caso de naming rights, tinha até ali já programado um período para acabar, até teve uma sobrevida. E aí, dentro dessa rádio, que já era nicho, né, era especializada em esporte, o nosso programa era mais nicho ainda, era um programa de marketing ali, gestão muito nicho. Então, falava para um número muito menor de pessoas do que uma rádio generalista, né? E a gente observa isso, né? Porque uma das características da comunicação digital, que se reflete no podcast, é justamente a segmentação, que pode até jogar a favor, né, da monetização, né? Porque você está falando diretamente ali com aquele público, né? Então, isso bem trabalhado pode jogar a favor. Mas, do ponto de vista geral, né, pode, às vezes, dificultar, porque justamente você está falando ali com um target menor, você está falando com um público mais segmentado. E as agências, embora hoje o plano de mídia seja muito mais complexo, né,
proporcional a esse cardápio muito mais extenso de meios, como a gente sabe. Então, um plano de mídia hoje numa agência, cara, puta, tem que ter ali quase que um manual para você ler, tem muito mais complexo, né? Muito mais, às vezes, mais difícil de você decidir, está tudo muito mais pulverizado, então, quer dizer, fica mais difícil você também captar patrocínio, porque está tudo pulverizado. Né? Claro que se você for uma influência, você vai transferir aquela audiência para onde quer que você vai, inclusive para o podcast, aí é fácil. Né? Como eu disse, as agências olham sempre, né, dois fatores, o volume, né, e a qualidade do público. E, em função disso, simplificadamente, elas tomam as decisões. Carol, Então, tem uma coisa interessante no que você falou do nicho e tudo mais, tá? Mas você lidava com um público business, né? Com pessoas que faziam negócios em torno dessa atividade do esporte. E essas pessoas não tinham o menor problema, não tinham o menor preconceito em falar para você, trocar suas ideias, discutir negócios. Acredito que isso demonstre que o programa era algo interessante para eles, até por esse público qualificado, direcionado para essas atividades. você diz em relação aos Em relação convidados? às suas fontes, em relação a quem transitava no programa. Sim, sim. Era sempre, às vezes você tinha uma dificuldade, porque por ser nicho, né, era um programa que no meio era conhecido, né, mas às vezes, de uma forma geral, não era conhecido. Então, ficava, talvez, num primeiro momento, difícil, né, de você, olha, isso aqui, não, mas na medida em que as pessoas conheciam, né, se interessavam, mas indo ao encontro do que eu estava falando, né, um programa como esse, de nicho, né, voltado a conversas com tomadores de decisão de grandes empresas, ele também pode ser visto como uma plataforma de relacionamento. Então, de repente, você não tem ali um financiamento direto, um patrocínio, né, mas aquilo ali pode levar a outros negócios, né, só se você me permite esse parênteses, já que o ponto combinado era esse mais de financiamento, depois o próprio Júlio, o próprio Creso podem falar melhor. Então, assim, era uma maneira também de você, de certa forma, pensar naquele produto como um produto que, não diretamente, mas pode alavancar negócio por ser uma plataforma também de relacionamento. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, nós chegamos a abrir uma conversa com a Fox Sports, porque eles se interessaram em levar o programa, né? Eu lembro que a diretora, na época, era uma diretora de marketing, a Patrícia, ela cresceu o olho, assim, abriu o olho, assim, porque ela tinha um programa equivalente na Fox Sports da Argentina e ela sentia a necessidade desse tipo de produto para poder fazer RP. E aí, por isso, ela conversou com a gente, assim, estava muito próximo de sair, mas aí veio aquele movimento da Disney, né? A Disney comprou aquilo tudo que a gente sabe, e aí isso acabou depois não seguindo adiante, né? Então, Lauro, só para concluir aqui essa primeira fala aí, desculpa eu estar me alongando, né? Então, mas o negócio é esporte, que poderia estar no podcast, né? Ele representa bem essa segmentação típica da comunicação digital, como eu lembrei há pouco, que se reflete também no podcast, que pode ser, como eu disse, né, um trunfo na hora de você falar com determinado público diretamente, portanto, poder ali monetizar de alguma maneira aquele produto para uma marca interessada, mas esbarra nessa pulverização que a gente tem hoje midiática, que dificulta, de certa maneira, você captar verba, porque a mídia está muito pulverizada, e a verba é uma só, né, digamos assim, né, simplificadamente. Então, de uma maneira muito, muito simplista, né, o quadro eu diria que é esse. Só para registro, né, a gente tem um podcast, o Júlio sabe, quem produz é o Sérgio Carvalho, quem faz é o Miragai, que também é um querido colega, dentro dessa plataforma lá do Colmeia que a gente criou. Eu até me afastei, né, quem faz agora é mais o Sérgio,
mas esse podcast ganhou um prêmio, só para fazer um registro esse ano, mas referente ao ano passado, de melhor podcast de automóveis, né? E até o nome foi a gente que deu, Autorama, tá lá e tal, foi eu que assim, que é o que mais importa, eu não tenho, eu saí, não estou fazendo mais nada. Em relação à Lupa, é uma experiência também, só para fechar, interessante, eu fiz o roteiro, né, desse podcast, a gente fez 2 temporadas, uma temporada, como o Mauro lembrou, foi dedicada ao coronavírus. Então, o podcast ele foi formatado, né, para ser também um papo como fio condutor, como é muito comum, porque o podcast ele herda, digamos assim, ou ele renova, melhor dizendo, essa vitalidade oral do rádio, né? Então, você ter ali um papo dentro de um podcast faz todo sentido. Então, ele é formatado para ter um papo como fio condutor, Gilberto Scofield, a Natália Leal, que são os executivos lá da Lupa, conversando sobre 3 casos de notícias, ou melhor, de informações falsas ligadas ao noticiário do coronavírus, ou melhor, ligados à pandemia, e aí completava também com alguns quadros referentes a curiosidades, enfim, tinha também outras coisas, e mais ou menos alguma coisa ali em torno de meia hora. Né? Tinha também uma pequena entrevista com um especialista em saúde, né? Uma pequena entrevista, uma cabeça, a entrevista e um pezinho, feita pela Natália, que o Mauro conhece bem, porque estudou aqui na PUC, Xará, né? Estudou e trabalhou com o Mauro, enfim, a Natália que fazia essa pequena entrevista. E assim a gente fez durante um ano. Também foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Esse modelo aí de financiamento não era patrocínio. Né? Não era assim, tem aqui um patrocinador que vai comprar esse espaço de mídia, porque aqui tem um público com o qual essa marca quer falar. A agência decidiu que vou comprar aquele espaço de mídia ali porque quero falar com o público daquela vitrine ali. Não foi isso. O podcast fez parte de um pacote, né, de produtos da Lupa e que, né, foram negociados com um determinado patrocinador. Então, o podcast ele ampliava, como os publicitários dizem, ele ampliava a entrega, né, desse pequeno pacote. Quer dizer, então, foi uma maneira de negociar, mas tem também o podcast. Aí o podcast entrou nesse pacote de remuneração e aí ele foi remunerado, mas não tinha um patrocinador específico para ele. Né? Então, assim, grosso modo, foram essas as experiências. E acho que a gente tem ainda uma pergunta de $1 trilhão, que como é que a gente vai, né, financiar, monetizar, né, o podcast, que é, obviamente, um formato que renova o áudio, muito interessante. A gente tem vivido uma onda fortíssima, né? Isso tende a dar uma depurada. Mas como é que a gente vai monetizar? Essa pergunta ela continua ainda em aberto. A gente tem algumas experiências, como eu compartilhei aqui com vocês, mas, no geral, ela ainda está em aberto. Eu vou passar para o Creso, que é uma outra experiência. O Creso, com o podcast que ele faz para a editora Rocco, ele vira uma vitrine para a editora. Ali, num outro formato, aquele público afeito à literatura, leitura e tudo mais, tem ali uma espécie de um menu daqueles autores, daqueles livros que estão sendo lançados pela editora. Então, pode não ser finalidade básica da editora, tá? Ter podcast, mas o podcast é importante como uma mostra dos seus produtos. E, nesse sentido, entra o Creso como um profissional de comunicação, de jornalismo ali, para desempenhar essa tarefa. E é sobre isso que ele vai conversar com a gente agora. Bom, boa tarde, Mauro, boa tarde, Caralta, boa tarde, Cristina, Letícia, Rafusa, Júlio, meu grande parceiro nessas aventuras. O Júlio, eu diria que é o meu braço editor de áudio nessas horas.
para ficar mais alinhado. Ele está comigo em todos esses projetos, que começou com a editora Record, né? A gente fez 2 podcasts para a editora Record, e aí depois a gente foi para a editora Rocco, né? Quero primeiro, antes de qualquer coisa, falar com o professor Caralta e com o professor Mauro, que eu estou muito frustrado, porque eu estava esperando uma revanche que o Fluminense pudesse dar ao Flamengo, já que perdeu no Campeonato Brasileiro, e aí eu estava esperando na Libertadores ou mesmo na Copa do Brasil que houvesse uma oportunidade para um encontro com o Fluminense. Só que, infelizmente, os co-irmãos não conseguiram chegar às fases necessárias para enfrentar o Flamengo. Então, eu fico assim, eu estou muito frustrado. Eu queria começar, na verdade, essa palestra falando da frustração por isso, né? Seria um assunto para um próximo podcast. Né? Presidente! Como diria na CPI, presidente, isso pode, presidente? A gente pode cortar o microfone, evidentemente, ou então interromper a sessão por 5 minutos. Não. Eu abraço a fala dele com muito. Eu só queria deixar esse registro aqui da minha frustração por esse encontro não acontecer em outras competições que não no Campeonato Brasileiro. Então, quero agradecer. Eu acho que é um grande barato encontrar essas pessoas muito queridas, quem eu conheço há menos tempo, eu conheço há 15 anos. Então, isso dá a ideia do grau de intimidade que a gente tem aqui, a nossa brincadeira antes de começar a reunião. Assim, é engraçado porque o tempo do afeto parece que não passa, né? Porque a gente não se vê, sei lá, há 2 anos e, mesmo assim, a brincadeira continua, o entrosamento, o tempo do afeto corre num tempo diferente do tempo cronológico, né? E, por falar em tempo, né, eu acho que é super importante a gente pensar no podcast. Carolta falou assim, é rádio. Verdade, tem muito de rádio, mas eu acho que o podcast tem uma diferença, que é o tempo da transmissão, né? É dado ao ouvinte a possibilidade de interromper aquela transmissão, de ouvir quando quiser, retomar, né? E isso vai, obviamente, diferenciando algumas formas de comunicação do rádio em broadcasting, que é aquele rádio de transmissão contínua, para esse rádio segmentado, para usar a palavra que o Caralto usou, que eu acho ótima, né? Isso tudo vem, na verdade, de uma característica da nossa sociedade, que é essa individualização na hora do consumo e uma customização, né? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei durante 7 anos como coordenador de programação de uma rádio broadcasting, né? Da Rádio Globo. E se você pensar que no futuro esse diretor de programação, porque é um cargo pensado para você fazer uma programação geral, só que isso vai, obviamente, diminuir. Por quê? Cada vez mais esse consumo ele vai ficando customizado, ele vai ficando individualizado. Então, por exemplo, tem algumas coisas, eu conduzo nesse podcast, o podcast da Rocco, o podcast da Record, ele era meio um debate. Um dos projetos mais legais que eu já participei foi na editora Rocco, foi o podcast da Clarice, que teve um formato de ter debate, mas depois a gente fez entrevistas, né? E a entrevista no podcast, justamente por ter essa característica de um consumo mais individual, da pessoa poder mexer no tempo da transmissão, é uma conversa mais informal, é um bate-papo que você senta, que você conversa. Coisas que acontecem na transmissão de rádio, por exemplo, toda hora eu tenho que ficar falando o nome do cara que está me dando a entrevista. Por quê?
Porque quando você pensa na transmissão em broadcasting, se você pensa na transmissão contínua, você tem que, a todo momento, ficar pensando assim que o cara que ligou o rádio naquele momento, ele precisa saber de onde está vindo o trem e para onde o trem vai. Então, por isso, é necessário que eu converse com ele, que eu diga para ele, olha, estou conversando agora com Mauro Silveira, escritor, professor, estou conversando com o Júlio Lubianco, jornalista, professor, com o Alexandre Caralta, que é colunista da Veja, que é professor da PUC. Eu tenho que conversar e dizer quem é aquele cara. No podcast, não. Por quê? Porque já está entregue ali no podcast. Olha, você está ouvindo agora um podcast chamado Podcast da Clarice, que comemora os 100 anos da Clarice Lispector, e eu vou conversar com a Nélida Pinhon. Então, estou conversando com a Nélida Pinhon sobre isso. Então, eu posso me referir a ela como Nélida, eu posso falar você, eu posso deixar essa transmissão muito mais próxima, essa comunicação muito mais próxima. Então, eu tiro algumas coisas que, quando eu estou conversando, executando o rádio em broadcasting, eu tenho algumas amarras, né? Eu tenho essa história de ficar repetindo o nome e o cargo e avisando para aquelas pessoas que estão entrando a todo momento quem é aquela pessoa, né? E isso faz com que você também consiga aprofundar. Porque, cara, você fazia... os episódios têm 30 minutos, né? 30 e poucos, assim. Fazer uma entrevista de 30 minutos no rádio assim, não rola. Não rola. Você vai ter que chamar matéria, você vai ter que parar, tem intervalo comercial, tem reportagem, ainda mais eu, Mauro e Júlio, que trabalhamos na CBN, né? A gente ia ter que parar para chamar a reportagem da rua, alguma coisa. Então, assim, não dá. Então, o podcast, ele possibilita também esse mergulho, né? Agora, eu faço um podcast que é uma entrevista, né? A gente agora começou, né, Júlia, a colocar no podcast da Rocco inserções com pedaços de fala dos entrevistados, bota um teaser. Isso tudo vai dando alguma agilidade na hora que você está fazendo esse programa, né? Agora, é muito importante, o grande podcast referência hoje para a gente, né? Todo mundo pensa em podcast, vai no Praia dos Ossos, né? E a Paula Scarpin até teve na última semana da comunicação, conversando sobre a Rádio Novelo, que é uma produtora de podcast, tudo. E qual é a grande diferença do Praia dos Ossos que deu uma refundada? Dinheiro. Bom, esse fundamental. Fundamental. Né? A Rádio Novelo é um braço da Piauí, que é do João Moreira Salles, que é um dos herdeiros do Unibanco. Então, assim, dinheiro. Depois do dinheiro... Prazo. Eles fizeram em 2 anos. Pô, assim... Então, o terceiro é a execução. Pronto. A execução, porque tem prazo e porque tem dinheiro, eles elaboraram uma coisa que eu acho fantástica, que é bom que a gente pense no produto de áudio dessa forma. Os cenários sonoros, né? Você se transporta. Então, a possibilidade do Praia dos Ossos e a riqueza da transmissão em áudio é justamente essa facilidade e essa propriedade em criar cenários, né? Em aproximar, em ouvir o barulho do passo. O passo vem por aqui, o cara fala por aqui, e você cria, então, uma imagem em 3 dimensões por conta dessa possibilidade de criação dos cenários sonoros, né? Então, assim, muito se fala, e se a gente for olhar
a distribuição da fatia do bolo publicitário, tem muito uma coisa, não, porque o rádio vai acabar, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Não vai por uma questão que, assim, a comunicação oral ela é fundamental desde tempos imemoriais. Aí a gente chega ali na idade média para moderna, quando vem a prensa, quando vem o livro, mesmo assim, naquele momento, a comunicação oral ela é fundamental. E aí tem um cara chamado Roquete Pinto, que falou na década de 20 que o rádio é o jornal de quem não sabe ler. Sabe no caso do Brasil, 80% da população. Que não sabiam, né? E agora o rádio é o jornal de quem não tem tempo de ler. O podcast é a possibilidade para o cara, nessa comunicação, acho que foi o Marcelo Corrêa que usou a expressão do tapa na cara quando ele estava apresentando os programas lá, né, de debate. Nesse mundo de tapa na cara, o rádio é importante, o áudio é importante, porque ele te agrega tudo. Ele não te tira nada. Você pode continuar aqui ouvindo e fazendo suas coisas. E isso permanece como uma característica importante do rádio. É tão importante, e aí eu vou entrar mais na praia da Letícia, que é o seguinte, a própria linguagem da televisão ela está começando a se importar mais com com a sua oralidade. Por exemplo, se você olhar a Globo News, né? A Globo News coloca pessoas falando o dia inteiro. Não tem aquela beleza de uma matéria. Tem o Globo Repórter na Globo, que você vê aquelas imagens belíssimas daqueles como vivem, como nascem, como morrem os bichos, aquelas coisas tem no Globo Repórter. Mas ali, no hard, a Globo News faz rádio. Dinheiro. E a Cecília... Dinheiro, também faz dinheiro. Desculpa, é que isso é uma forma também de baratear o custo de produção, né? Então, óbvio, você fazer áudio na TV é uma forma de você não... de fazer TV sem ter que investir em externa, que é caro, em equipe. E, claro, com a pandemia isso se tornou... teve uma necessidade adicional, além da puramente financeira. E sustentar uma transmissão de 24 horas não é para qualquer um, é impossível. É impossível. Haja produção. Então, agora, a própria Praia dos Ossos... Até o Jornal Nacional está mudando nesse sentido. Estava observando as cabeças do Bonner, o Bonner falando no 7 de setembro, né? Quanto foi falado, muito mais do que usualmente se fazia. Mas esse é um trunfo, justamente, sempre foi. Agora mais sob demanda, desculpa, Credo, só para completar, na hora de você negociar. Olha, você vai fazer aqui um branded content, você pode incluir ali um podcast, que é muito, muito mais em conta, que a produção de áudio é muito mais em conta. A gente entregava o programa lá para a Bradesco, pronto, conversando com pessoas do outro lado do mundo. Então, essa facilidade em relação ao audiovisual, em relação, digamos, à TV, e, consequentemente, o custo menor, sem dúvida alguma, é um trunfo também na hora de você negociar o podcast. A própria Praia dos Ossos, até onde eu sei, a decisão ali também foi para o rádio, porque, claro, tinha muito dinheiro e tudo, mas se você fizesse aquilo ali no formato audiovisual, putz, ia ser muito mais, né? Desculpa. Tem questões que passam também, depois o Júlio vai até falar sobre essa questão da plástica, da sonorização e tudo mais. Tem coisas que são interessantes. Guiando Pai, quando a Paula veio, ela declarou ali uma paixão pelo rádio. E assim, a relevância do rádio continuar junto a esse processo podcast. Tem coisas que a gente acaba lembrando, até pela idade, por estar ali testemunhando aqueles processos. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça quando a Branca Viana e a pesquisadora caminhavam pela Praia dos Ossos com barulho do mar ao fundo, né, lá em 1984, um programa de rádio, uma série de rádio, ou seja, já se fazia série, essa coisa tão em millennial, né, todo mundo assiste, e fazendo uma série sobre um caso real, que era o caso Baumgarten,
tá? Os mais jovens talvez possam estudar isso um dia, uma história da ditadura militar de um jornalista aliado aos generais e que ganhou como presente um título famosíssimo na imprensa brasileira chamado Cruzeiro. E ele acabou se metendo em uma série de negociatas e confusões e foi misteriosamente assassinado na Baía de Guanabara quando foi pescar numa traineira. Então, toda essa sonoridade do barulho do mar, da gaivota e tudo mais, isso se fazia num rádio pré-editado, lá na época, um rádio editado. Não tinha essa... Ele tinha horário para entrar, ok, já que você não tinha outro meio digital, mas com essas características também, uma notícia, um documentário como ficção. E toda essa pré-edição. Então, essas coisas estão sempre se realimentando. É uma coisa interessante. E o podcast hoje é aquele rádio que não tinha os meios de se realizar com essa plenitude. E quando eu acho que o Júlio vai falar bem sobre essa questão do que uma pós-produção poderosa pode proporcionar. Ele falou em dinheiro, né? Dinheiro é sem dúvida importante. E antes de começar, eu queria, primeiramente, obrigado, Mauro, pelo convite. É uma satisfação estar aqui participando, ainda aqui virtualmente. Tem tempo que a gente não se fala, né? Tô mais em contato com os alunos, a gente perde um pouquinho o dia a dia, mas é uma felicidade estar aqui. E eu queria falar um pouco do aprendizado que eu venho acumulando nos últimos anos, trabalhando com podcast com o Creso, brevemente com o Caralta também, e de maneira independente, e estudando bastante isso. Mas antes, eu queria falar um pouquinho do mercado, né? Porque a gente falou da Praia dos Ossos, que é, claro, um exemplo, mas ele não existe sem dinheiro, né? Ele só é o que é porque tem muito dinheiro ali por trás e não tem uma pressão de mercado, né? E o podcast no Brasil, que hoje é uma tendência, que hoje é moda, né, como alguém mencionou, ele se desenvolveu de uma forma muito diferente do que no principal mercado consumidor, que é o mercado de língua inglesa, Estados Unidos e Reino Unido. Por quê? Porque lá, além da tecnologia chegar primeiro, há uma produção de alto nível e alta qualidade nas rádios, e nas rádios públicas, né? Não nas rádios privadas, nas rádios públicas. Então, um dos primeiros, os podcasts mais pioneiros aí que conseguiram milhões de downloads, eles bebem na fonte da produção, na expertise da rádio pública nos Estados Unidos, né? Que no Brasil se perdeu, porque a rádio pública ela não tem força e o mercado também nunca teve força. E muito do que a gente ouve falar hoje de podcast se deve à decisão da TV Globo de entrar no podcast em 2019, quer dizer, já vim experimentando há algum tempo, mas o jornalismo da TV Globo entrou no podcast em 2019, exatamente como o Caralta mencionou, para entrar num portfólio de produtos disponíveis para o anunciante, carregando o peso que a TV Globo tem, né? Então, um podcast anunciado no Jornal Nacional, ele tem imediatamente 1 milhão de downloads. Assim, é uma coisa... 1 milhão talvez seja muito, mas eu tenho gráfico para uma aula que eu dou para falar exatamente isso, né? Você pega o ranking de download de podcast brasileiro num dia, e no dia seguinte do grande anúncio da TV Globo, que foi teve matéria em todos os telejornais da casa, Jornal Nacional, Jornal Hoje. É impressionante, porque dos 10 primeiros, 8 são da TV Globo, tem um da CBN, que é mencionado em algum momento numa dessas matérias da TV Globo, e tem o do New York Times, o The Daily, porque na matéria da TV Globo, no Jornal Nacional, você tem uma entrevista com uma repórter que faz o podcast do New York Times, e aí esse podcast em inglês, ele vai para o topo, porque ele está anunciado no Jornal Nacional. Então, você tem um poder muito grande, e você não tem, ao mesmo tempo, as rádios nesse mercado, produzindo com a qualidade de um Praia dos Ossos, por exemplo, né? Porque não tem dinheiro, o mercado publicitário ele é muito restrito para o áudio, e essa é a realidade que a gente tem. Quer dizer que não tem oportunidades? Tem muita oportunidade, menos como produção independente, mas como produção complementar, produção de marketing, como o Caralta também falou, de construção de relacionamento, né? Tem bastante empresa produzindo podcast justamente para se relacionar com outras empresas que eles querem ter como clientes e até diretamente com um consumidor. Eu vou compartilhar
a minha tela para falar um pouquinho de edição e distribuição, compartilhar um pouco do que eu venho acumulando aí de experiência. Fiz uma apresentação exclusiva, Mauro, porque queria dar o melhor aqui para você. Os alunos agradecem. Então, primeiro a gente vai falar de edição. Essa aqui é uma imagem de um software com algumas dezenas, né? Tem mais faixas de áudio para baixo, vocês verem o detalhamento de como é um episódio do tipo desses aí, mais narrativos, mais bem produzidos. Não é o caso dos episódios que eu edito para o Creso, porque são entrevistas, então você não tem uma sonorização. Bom, poderia ter, mas não tem, né? Uma sonorização tão pesada. Esse aqui você tem clipes de pouquíssimos segundos, o que aumenta a complexidade da edição enormemente, né? E várias músicas e vários efeitos sonoros originais, efeitos sonoros de banco de som também. Mas tudo começa no roteiro, né, com o planejamento. Antes de você chegar lá, você precisa botar no papel, na tela, o que você vai fazer. O podcast ele não conta com apoio visual, né? Então o texto é o componente mais presente, né? É o som, sim, mas é o texto, né? É a voz. O vídeo ele pode prescindir em longos trechos de texto ou até de voz, né? Apenas mostrando imagem autoexplicativa em muitos momentos. O podcast não, embora a gente tenha assim pausas, silêncios, né, que são estrategicamente inseridos durante a edição, eles são muito mais curtos do que um vídeo. O vídeo mostra, um podcast precisa descrever, e isso está na essência do áudio. No roteiro do podcast, você planeja cada minuto, talvez cada segundo, né? Cada palavra, cada interação sonora, seja com música ou com efeitos. O Creso é testemunha de como eu pego no pé falando de roteiro. Claro que depende do formato. Numa entrevista, você não tem como saber antecipadamente o que o seu convidado vai responder, né? Nem numa entrevista amiga você tem como saber, ainda mais numa entrevista jornalística. No entanto, você pode fazer um roteiro, um pós-roteiro, né? Você tem o seu roteiro de perguntas e, a partir daquelas respostas, você edita o seu podcast para deixar ele mais dinâmico. Você pode fazer cortes para apresentar vários teasers, enfim, da forma que for mais relevante para o seu público. Você pode combinar trechos, você pode reduzir resposta, você pode aliviar o seu entrevistado quando você percebe que ele deu uma divagada, porque o interessante do podcast, da conversa por áudio, é que as pessoas ficam muito mais soltas, né? Ficam muito mais à vontade e acabam falando muito mais. A gente tem visto recentemente casos de entrevistas a podcasts que acabam repercutindo na mídia, digamos, mais mainstream, né? E o roteiro também, e é nesse roteiro, no momento do roteiro, que você identifica os elementos sonoros, como a voz, a música e os efeitos de uma forma geral. Se a gente está falando de um trabalho ficcional, você tem que pensar, sim, na voz que vai entregar aquele som. Se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um jovem, se é uma pessoa de mais idade, tudo isso compõe o personagem e a voz é essencial. Não precisa ser necessariamente uma pessoa de mais idade para fazer uma voz de mais idade, né? O áudio ele permite isso para você, mas é claro, algo para você também levar em consideração em quem está narrando aquela história. Roteiro feito, a gente parte para a gravação, né? E as tecnologias digitais, elas permitiram que a gente produza um podcast com uma qualidade muito boa, sem sair de casa. Um computador, um equipamento simples de gravação. Aliás, até o celular, né? Ele permite que você grave e bote no ar um podcast. Não podcast narrativo ultra produzido em 2 anos, também você não vai gastar milhares de reais. Mas você consegue sim fazer de casa. Esses microfones são alguns exemplos. O primeiro da esquerda é digamos aí que se você quer fazer algo num primeiro nível, esse é desse tipo de microfone é o mais indicado. Ele já, da primeira vez que eu dei uma aula similar sobre isso, ele estava na casa de R$100, né? Tem 3 anos, isso já dobrou de preço. Esses dois intermediários aqui, digamos que esse primeiro aqui, ele vai levar o seu áudio para uma nota 7, né, de qualidade. Eu acho que esse inclusive, o que o Mauro está usando, se eu não me engano.
Não que o seu áudio esteja nota 7, tá? Não, tudo bem, mas é esse mesmo. Seu áudio está nota 10. Bondade sua. Mas esses dois aqui são mais intermediários. Esse Blue Yeti ele é bem interessante porque ele tem uma dupla captação, então ele é muito bom para fazer uma entrevista pessoalmente. Esse ATR 2100 é o que eu uso, esse aqui, né? Comprei tem um tempo, quando eu decidi fazer alguns episódios do podcast do Brio, que o Mauro mencionou. E esse aqui é um microfone até que você pode ter na sua casa, o último, né? Ele é muito caro, né? E é um microfone realmente de qualidade de estúdio. Eu não sei se compensa esse investimento para você ter na sua casa, num ambiente que não está isolado, que não está isolado acusticamente. Mas, de qualquer forma, são opções que você tem, funcionam, a maior parte deles via USB, muito fácil de usar, e eu vou falar mais para frente como que a gente grava, né? Como é que a gente usa isso. Segundo elemento é a música e a trilha sonora, né? E aqui a gente tem algumas regras que a gente precisa seguir se a gente vai colocar isso no ar, que é basicamente os direitos autorais e copyright, né? Quando as mídias digitais se popularizaram lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve uma disputa muito grande, importante da indústria fonográfica com os consumidores de uma forma geral, inclusive com as plataformas digitais, né? O YouTube hoje ele paga direito autoral para as músicas que são utilizadas na plataforma. O que acontece é que você não pode tocar qualquer música no seu podcast, nem que seja um trecho apenas, se você não tiver os direitos de uso. Esse negócio de uso, de fair use, que se fala, ele não existe. Se você tocar 1 segundo, você já tem que pagar o direito. Você pode até argumentar isso se você for processado na justiça, mas se levarem a sério o processo, você vai perder, porque isso não existe. E por direitos, significa pagar pelo uso, né? Numa festa de casamento que você vai, ou que você ia, toca uma música e ela recolhe, o DJ ele recolhe copyright, né, a arrecadação lá dos direitos para os artistas daquela música, né? Há, no entanto, algumas opções, né, se você não quer pagar pelos direitos. Uma delas é, se você tem orçamento, você pode encomendar uma composição original, e é isso que a Rádio Novelo fez com o Praia dos Ossos. Você tem composições originais que se encaixam perfeitamente naquela narrativa. Mas isso custa dinheiro também, você precisa contratar um músico, você precisa gravar aquela canção. A alternativa que eu uso muito e que eu recomendo para os clientes com orçamento menor são músicas Creative Commons, né? Tem vários sites, vários bancos de música na internet que você pode buscar músicas sem direitos, sem precisar pagar pelo direito de uso. Alguns desses sites cobram uma assinatura fixa, mas você não precisa pagar pelo uso da música. E para alguns deles mais limitados, claro, você tem um uso livre, né? Uma boa alternativa é o YouTube Audio Library, justamente para solucionar o problema dos criadores do YouTube usando músicas de artistas e o YouTube sendo obrigado a pagar pelo direito autoral, porque o YouTube é uma plataforma comercial. O YouTube criou um banco de músicas e sons também para os seus criadores usarem. Então, não sei se vocês seguem algum youtuber ou mais de um, algumas músicas, algumas trilhas, que você pode perceber isso, algumas trilhas, elas se repetem, elas fazem parte desse banco de áudio. Você não tem que pagar, essas músicas estão disponíveis lá, é uma ferramenta bem interessante e permite uma pesquisa tipo Google, né? Você pode pesquisar pelo gênero, pela duração, pelo instrumento musical. É um excelente ponto de partida se você quer sonorizar o seu podcast. Mesma coisa com efeitos sonoros, né? Sabe aquela explosão do filme que você acha que ia ficar bem legal no seu podcast? Você não pode usá-la, não. Ela está protegida pelo direito autoral dos criadores, né? Mas como alternativa, você pode construir os seus próprios sons. O exemplo que o Mauro estava dando, do caso do Baumgarten, né? A rádio, na ocasião, ela produziu os próprios sons, gravou a gaivota, gravou a onda do mar e tudo mais que foi usado. No radiojornalismo se usa muito isso, os sons reais, Praia dos Ossos e todos os outros episódios da radionovela, e também do 37 Graus, que é um podcast narrativo com a mesma qualidade, eu diria, da radionovela, embora com muito, muito, muito menos recurso,
eles produzem os seus próprios sons, né? Na própria captação, eles se preocupam com isso quando elas estão em campo, mas você também pode buscar sons desses bancos, né? E tem um que é, quer dizer, o YouTube tem também, tem um que chama Free Sound, né? Aqui, espero que vocês ouçam, é uma máquina de barbear. Estão ouvindo? Alguma coisa? Agora sim. Máquina de barbear. Um gol no bar. Está em espanhol, né? Então talvez não sirva para todos os casos que você precisar. Tem a limitação, como é gratuito, né? Você tem menos recursos. E aqui vidro quebrando. É uma garrafa de vidro quebrando. Mas o mais legal de todos são os sound effects da BBC. A BBC, ela catalogou milhares e milhares e milhares de sons que captaram ao longo das décadas de existência da BBC, tudo som real, captado pelos repórteres e disciplinadamente catalogados. Estão no site, você pode pesquisar por categoria, por palavra-chave. Tem som de bar, né? Uma atmosfera de bar, por exemplo. Você pode usar esse som como background, se você quiser vendo uma história sobre Tem também de uma viagem de ônibus numa estrada rural, quer dizer, vão nessa especificidade, né? Viagem de ônibus numa estrada rural. Não precisa ir tão longe, né? No Rio de Janeiro você encontraria sons semelhantes. Crianças brincando, se divertindo. Eu que vejo muito vídeo infantil, porque eu tenho filho de quase 3 anos, eu escuto muito esses sons, esses vídeos do YouTube. Esse som não é do YouTube, mas tem muitos sons parecidos. E eles têm, BBC, né, gente? Eles têm gravação original da Segunda Guerra Mundial, que é fantástico. Se você não vai fazer nenhum podcast, eu recomendo que você vai brincar nesse site para ver o que tem lá da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma batalha no solo com artilharia inimiga em cima dos soldados, né? O som real da Segunda Guerra, livre para uso para qualquer projeto, para qualquer coisa. É muito, muito divertido ficar brincando. Bom, para quem gosta, né? É divertido ficar brincando com isso aqui, para quem gosta. Então, você tem o seu roteiro montado, você tem a sua voz, você tem o seu texto, você gravou a sua locução, né? Bom, você vai gravar a sua locução, você precisa gravar, mas você já mapeou os seus efeitos sonoros, a sua música e a sua trilha sonora, então você parte para a edição, né? Para a edição, para a parte técnica mesmo, né? Quando a gente fala em edição, a gente pensa nisso aqui, mas não imagina o tanto de preparação que tem por trás, né? Ela é feita em programas que são criados especificamente para trabalhar com áudio. Tem uma série no mercado, e eu diria que hoje o mais popular entre os pagos é esse aqui de cima, o Adobe Audition. É uma ferramenta bem poderosa, tem um custo relativamente baixo, né? Ele cobra uma assinatura de R$90. Eu diria que quem trabalha com isso é uma ferramenta básica, ela não é cara para você usar. E ela faz parte também de pacote. Se você vai precisar do Photoshop ou de outro aplicativo da Adobe, você pode incluir no pacote também. Mas o que eu uso mesmo é essa ferramenta aqui, gratuita, o Audacity. Ele tem um visual mais simples, a usabilidade ela demora um tempinho para você pegar, mas ele é muito bom. Eu diria que não deixa nada a desejar. Todos os trabalhos que eu fiz, eu usei o Audacity, né? Mesmo trabalhos profissionais. E, como dica aqui, é uma série de vídeos no YouTube que ensinam desde os primeiros passos até funções mais complexas do Audacity, que eu recomendo praticar, né? Você tem um projeto, escreve seu roteiro, grava a sua locução, você pode gravar no próprio Audacity, né? Só instalar o programa e apertar REC.
conecta o seu microfone ou usa o próprio microfone do computador e começa a brincar, usar esses efeitos, usar essas músicas, né? Não dá para eu detalhar muito aqui como é que a gente faz propriamente a edição, seria, sei lá, um curso de algumas horas, mas é o que eu posso dizer nesse momento. Então, depois da edição, o seu material está pronto, é hora da distribuição. E eu gosto de mostrar esse slide aqui porque ele dá um pouco da dimensão do porquê a gente tem uma questão tão grave de monetização, como o Caral também mencionou, e o Creso também, quando a gente fala de podcast. Isso tem a ver com a forma como a mídia se desenvolveu e ela é consumida. Se a gente pensa em vídeo online, tem uma referência, tem outras, mas tem uma referência, que é o YouTube. O YouTube é uma plataforma 3 em 1. É uma plataforma onde tem, ao mesmo tempo, o consumidor, o produtor e, portanto, tem a monetização. Você tem as 3 coisas ao mesmo tempo. No podcast, você ainda não tem uma plataforma que consiga unir isso. Como tem monetização no YouTube, você estimula a produção, né? Você cria a possibilidade de financiamento. Se você fizer um vídeo muito bom, você pode investir no vídeo muito bom, esperar ele aumentar ou trabalhar para ele aumentar as visualizações e você vai ter uma receita ali automática. Isso não acontece no podcast. As ferramentas digitais hoje existem, mas elas não estão disponíveis no podcast. Isso tem a ver como ele é consumido. Você não tem... o grande aplicativo de podcast é o Apple Podcast, né? O Apple iTunes ele surgiu para solucionar o problema da indústria fonográfica, né? Não tinha como continuar vendendo disco, você tinha que mudar para o áudio digital, e a Apple, Steve Jobs, criaram o iTunes para permitir isso, né? Não vou entrar em detalhes também, porque é uma história longa. Mas o podcast, o iTunes ele acabou sendo utilizado também para podcast, né? O podcast ele surgiu a partir daí, a partir do momento que você tem uma produção, né? Você tem um áudio digital e a capacidade de consumi-lo de uma forma online, incluindo atualizações automáticas, né? Você tem um programa que ele é atualizado automaticamente através de um aplicativo. Hoje você tem vários, né, no mercado. Muitos aqui devem usar o Spotify, alguns o Google Podcast, alguns o Amazon Music. Mas nenhuma dessas plataformas hospeda o arquivo. O YouTube hospeda. Você sobe o seu vídeo para o YouTube e o seu público ele assiste no YouTube. Não é o caso no podcast. No podcast, você tem que subir o seu áudio para um servidor de áudio. E a partir dele, você distribui para outras plataformas. Então, o mesmo episódio que você ouve do podcast do Creso, podcast da Roku, no Spotify, é exatamente o mesmo arquivo que você está no mesmo servidor, no mesmo local na internet, que você vai ouvir na Apple, no Google, em qualquer outro lugar. No caso do vídeo, não. O vídeo que você sobe para o YouTube é um vídeo, é um arquivo na internet. Se você sobe esse mesmo vídeo para um outro servidor de vídeo, Facebook, esse é outro arquivo que é criado, e eles não se falam. No caso do podcast, sim, né? Esse é o esquema como funciona. Você grava o seu podcast, você sobe ele e você distribui o mesmo arquivo através de um protocolo RSS para todas essas plataformas. E cada uma dessas plataformas mostra algumas estatísticas, mas não todas. As estatísticas elas não são tão simples de serem comparadas, e não há ainda no mercado uma ferramenta dominante e gratuita, né? O YouTube ele é gratuito, né? A ferramenta de medição do YouTube é gratuita, porque interessa para o YouTube isso, mas você não tem uma ferramenta dominante no mercado de audiência de podcast, por isso que você usa referências que estão sempre incompletas, né? Quem está dando um passo mais amplo, mais forte, ou seja, gastando mais dinheiro para se tornar um YouTube do podcast, é o Spotify. O Spotify ele adquiriu essa plataforma, que é um servidor de hospedagem, que chama Anchor, e o Anchor ele nasceu para se reunir no mesmo lugar o produtor, através da hospedagem gratuita, e o consumidor, que vai ouvir o podcast através desse aplicativo. E daí você tem a monetização nessa única plataforma. O Anchor é uma solução tão boa, tão fácil de usar, que ele foi comprado pelo Spotify. E ele soluciona o problema da distribuição. Ele concentra a distribuição no mesmo lugar,
contabilizando, portanto, os downloads que são feitos para o Spotify, para a Apple e para outras plataformas. Hoje o podcast da Roku, né, tem 40% de consumo no Spotify, 30% ou 20% na Apple, e o restante são plataformas variadas, mas eu consigo esse dado porque ele está unificado no servidor do Anchor, né? O Spotify ele fez isso em 2018, se eu não me engano. Ele comprou numa tacada só tanto o Anchor como uma produtora, Gimlet Media, que é uma produtora de podcast que foi fundada por um ex-funcionário, um jornalista, né, que foi funcionário de uma das rádios públicas dos Estados Unidos mais conhecidas, a Rádio Pública de Nova York. E ele criou essa empresa, fez um enorme sucesso. Aliás, a primeira temporada do primeiro podcast que ele lançou, Startup, conta exatamente um documentário sobre os bastidores do estabelecimento dessa empresa. É fantástico. E ele vendeu por alguns milhões de dólares essa empresa que ele fundou para o Spotify. Resolveu a vida dele. Rapidamente, deixa eu falar do Podcast do Brio. O Podcast do Brio foi uma experiência que eu fiz. Na época, eu atuava para essa empresa que não existe mais, que é o Brio. Era uma empresa de treinamento de jornalistas, treinamento e consultoria para jornalistas, para ajudar jornalistas a mudarem não só conseguir um emprego, mas a se posicionarem no mercado. E essa temporada que eu fiz do Podcast do Brio foi com os mentores, né, os professores dessa plataforma, falando sobre como eles começaram na profissão, né, bem rico, né, mostrando que quando a gente começa na profissão, você pode ser o cara mais experiente de todos, mas todo mundo passou pelos mesmos desafios que qualquer aluno está passando nesse momento, né? Então, esse podcast está em pausa, não vou dizer que ele não existe, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, gostaria de voltar. Foi uma experiência muito legal de fazer, inclusive de interação com os ouvintes, né? Eu recebo, vira e mexe, uma mensagem de estudantes, de jornalistas que ouviram esse podcast em algum momento. Fica o convite, está disponível em todas as plataformas. Gente, pelo horário, a gente está chegando ao fim dessa nossa apresentação dos colegas professores Alexandre Caralta, Soares Júnior e Júlia Lubianco. E essa gravação vai estar disponível no canal do departamento para que todos possam acessá-la. Então, muito obrigado por mais essa presença na nossa tradicional Semana do Audiovisual e até lá.